Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã. Eu quero, através desse vídeo, estar explanando um pouco o quesito de que Deus abomina as grandes cidades. Nós vivemos em uma época turbulenta e eu coloco a imagem nesse vídeo de Nossa Senhora de La Salette. Por quê? Porque amanhã é o dia de Nossa Senhora de La Salette, 19 de setembro. E Nossa Senhora, nas profecias que ela faz, ela diz claramente que Paris seria tomado pelas chamas e Marsella engolida pelas águas. São duas grandes cidades lá do país da França. E quando a gente começa a olhar no quesito bíblico e através dos séculos, nós vemos que Deus abomina a cidade. Tanto é que Jesus Cristo ele escolhe para nascer um pequeno vilarejo. Ele escolhe para nascer, para vir ao mundo como luz para as nações, uma pequenina cidade escondida e de que o próprio Natanael, depois no Evangelho de São João, iria dizer: Uai, pode de Nazaré sair coisa alguma? Por quê? Porque a cidade pequena, os lugares remotos, são desprezados pelas almas orgulhosas. Então Deus, ele abomina as grandes cidades. E eu queria ler uma passagem da Sagrada Escritura que está lá no livro de Sofonias. O livro inteiro de Sofonias, Deus critica e fala que o braço dele vai pesar contra diversas cidades. Mas no capítulo 3, versículo 1, ele nos mostra isso de uma maneira assim, vamos se dizer nesse vídeo, para mim, para você entender melhor. Ele vai dizer no versículo 1: Ai da cidade rebelde e abjeta, da cidade tirânica. Ela não ouve a voz, nem aceita o aviso, não confia no Senhor, nem se aproxima do Senhor, seu Deus. Seus chefes estão no meio dela como leões que rugem. Seus juízes são como os lobos da noite, que nada guardam para a manhã seguinte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós olhamos para as grandes cidades, meus irmãos, e até as pequenas nos dias de hoje. Como as pessoas estão corrompidas. Como as pessoas deixaram de buscar a Deus. Elas não querem mais saber do Altíssimo. E quando nós olhamos para a profecia de Nossa Senhora de La Salette, ela fala das catástrofes que vão acontecer e do que vai pesar para nós. E quando a gente olha para a realidade que nós estamos vivendo, isso está se concretizando a passos largos nesses tempos que nós estamos vivendo. E eu venho, através desse vídeo, fazer um alerta. E eu quero que você entenda, em primeiro lugar, que eu moro numa cidade grande. Então que eu, nesse vídeo, eu não estou querendo criticar aqueles que moram em cidade grande. Eu não estou querendo dizer que você vai para o inferno. Eu estou querendo apenas mostrar a realidade de que Deus olha para as grandes cidades e até mesmo as pequenas. E eu quero, através desse vídeo, mostrar para você a solução que eu e você tem para escapar desses problemas. Porque São Paulo, ele é claro lá em Gálatas, lá no capítulo 5, versículo 19, dizendo que as obras da carne é a fornicação, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a superstição, as inimizades, as brigas, os ciúmes, o ódio, a ambição, a discórdia, os partidos, as invejas, as bebedeiras, as orgias e outras coisas semelhantes. E ele termina dizendo: dessas coisas vos previno, como já vos preveni, os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Quando eu olho para todo esse quesito que São Paulo fala, eu vejo claramente que isso pesa nas grandes cidades. É claro que a gente não pode excluir aquele que mora numa chácara afastada da cidade, num sítio, até mesmo numa caverna, ou numa montanha, ou no meio do mato, que ele mora afastado. Isso não quer dizer que ele também vai para o céu.
Porque quem não busca a Deus, você pode morar onde for, você vai para o inferno do mesmo jeito. Mas a realidade nossa é que a gente olha para dentro das grandes cidades e a gente vê que tudo isso que São Paulo fala pesa dentro das cidades. Nós vemos dentro das grandes cidades. Quando a gente olha lá em Gênesis, capítulo 10, versículo 11, Nimrod foi o primeiro grande homem que teve na terra. Foi ele que fundou a cidade de Nínive. E aqui no livro de Sofonias, Sofonias fala que ela era orgulhosa. A gente vê que as grandes cidades pereceram, a gente vê que a grande cidade do Egito pereceu, a gente vê que a Babilônia pereceu, a gente vê que Sodoma e Gomorra, só 4 conseguiu escapar de lá por misericórdia divina, e ainda assim a mulher de Ló, olhando para trás, se transformou numa estátua de sal. A gente vê que na grande cidade, meu irmão, minha irmã, pesa a iniquidade. Tanto é que quando começaram a construir a Torre de Babel, Deus foi lá e aniquilou com tudo. Por quê? Porque Deus abomina a cidade. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque a cidade ela escraviza o homem. E Deus acaba abominando a cidade por 5 motivos. Que isso eu peguei de um professor que estava dando aula, que ele já foi seminarista, hoje ele já é de idade. E ele explica esse mal, dizendo que em cima das cidades, Deus abomina ela por 5 motivos. O primeiro é a opressão que você vê nas grandes cidades. Segundo é a idolatria. Terceiro é o derramamento de sangue. Quarto é a imoralidade. E quinto é o orgulho. E aí a gente começa dizendo da opressão. A opressão, meu irmão, é o tratamento injusto do pobre pelo rico, do fraco pelo forte, dos governantes que oprimem o povo. Por exemplo, você vê o pagamento do IPTU, você vê o IPVA que você tem que pagar do teu carro, a água, a luz, você vê imposto até mesmo para você estacionar no centro da cidade, como aqui é na minha. Você vê fiscal nas lojas, você vê fiscal nos bares, nos restaurantes, todo tipo de extorsão pesa dentro da cidade. Até para você vender uma laranja na rua ou na esquina, se o fiscal pegar você, você tem a tua carriola ali de laranja apreendida. Se o fiscal pegar você panfletando num sinaleiro, por muitas vezes você é multado e é tirado os panfletos da tua mão. Se eu abro o meu salão de cabeleireiro na minha casa igual eu abri, tá certo que Deus pesou a mão dele e eu nunca recebi uma multa. Mas eles vêm para cobrar imposto de você. Isso se chama opressão. O pobre, a pessoa que quer ter ali o espaço dela, ela é oprimida. E quando você para pensar nessa opressão, você vê que o carro que você tem ou a moto que você tem não é seu. Porque você tem que pagar o IPVA dela e licenciar todo ano. Como você vai licenciar algo que já é teu? A gente paga imposto de tudo, a gente é oprimido. Você vê que a tua própria casa não é sua. Porque se você não pagar o IPTU da tua casa, no prazo de 5, 6, 8 anos, você perde a tua casa. Nada que você tem é seu, até mesmo seus filhos não é seu. Se você não mandar os seus filhos para a escola, o governo tira os seus filhos de você. Isso se chama opressão. E isso, aos olhos de Deus, é uma abominação. Deus abomina a opressão que é feita contra o justo. E isso a gente vê nas cidades. A segunda causa que Deus abomina a cidade é a idolatria, que pesa dentro das grandes cidades. A gente vê essa idolatria nos atos malignos, nos centros de magia que tem espalhado dentro da cidade, nos centros espíritas que tem dentro das cidades, nos terreiros de Umbanda que tem também dentro das cidades, no sincretismo religioso que a gente vê pesar dentro da igreja, onde os padres e os bispos são oprimidos e acabam se entregando a esse sincretismo religioso. A gente vê que na cidade pesa o braço da maçonaria
Principalmente, você pode reparar que em qualquer cidade que você entra, ou tem o símbolo da Lions Club, ou tem o símbolo da Rotary Club, ou tem o próprio símbolo da maçonaria, ou tem o símbolo da maçonaria através de uma grande pedra. Cada um desses símbolos tem um significado dentro da maçonaria. Eu não sei se você sabe disso, do grau que a maçonaria exerce dentro daquela cidade, a governância que ela tem diante daquela cidade. Então você vê que o braço da maçonaria está dentro da cidade. Isso significa idolatria. Isso significa que a ira de Deus pesa dentro daquela cidade. Porque ao invés de nós entrarmos numa cidade e vermos um grande crucifixo mostrando que ali aquela cidade é de Deus, ou uma imagem da Virgem Maria mostrando que é ela que guarda a cidade, igual existia antigamente, nós vemos que isso tudo foi trocado. Qualquer cidade que você entra, na entrada da cidade, ali na avenida principal, tem um símbolo da maçonaria. Eu não vou explanar todos esses símbolos, eu quero dizer apenas dois. Quando você vê o compasso da maçonaria na entrada da cidade, isso significa que a cidade é dela. A governança daquela cidade, os principais comércios daquela cidade, tudo ali é deles. Quando você vê a pedra deles, mostrando que é a pedra fundamental deles, isso significa que a cidade toda, inclusive até mesmo a religião, está diante dos braços deles. E eles fazem o que querem com a religião ali dentro. Isso se chama idolatria. E quando a gente olha para essa idolatria, a gente vê o culto aos bens materiais que as pessoas têm, os móveis de luxo que as pessoas gostam de ter, celular de marca boa. A gente vê o bem-estar que as pessoas procuram dentro das grandes cidades, através de um bom colchão, através de um ar-condicionado. A gente vê o luxo nos carros, onde a pessoa ela consegue ficar ali de joelho, esfregando uma roda de carro num final de semana, lavando, mas ela não consegue ficar de joelho para rezar um terço. Isso se chama idolatria, meu irmão, minha irmã. Isso diante dos olhos de Deus é abominável. Uma pessoa que passa horas ali limpando a piscina dela na casa dela, uma pessoa que passa horas ali arriando a lata do carro, mas não consegue enjoelhar na Santa Missa, não consegue fazer um ato de contrição. Isso pesa dentro das cidades e isso se chama idolatria. A gente olha na época da eleição, as orgias que são feitos, os cultos pagãos que são feitos dentro de terreiros de macumba, dentro de centros de benzedeira, dentro de centros espíritas, para que aquele deputado, aquele vereador ou prefeito consiga ganhar as eleições. E eles desfilam com aqueles carros de magnata. A gente vê o luxo pesando dentro da grande cidade. Isso se chama idolatria. Isso se chama idolatria, que pesa dentro da cidade. A gente vê o luxo que tem dentro da cidade. A gente vê, meu irmão, minha irmã, os grandes prédios, os condomínios cercados, aonde as pessoas gostam de ficar ali dentro da grande cidade. Quando a gente olha para a terceira causa, a gente vê que dentro da cidade existe o derramamento de sangue, que isso também é abominável diante dos olhos de Deus. E a gente vê a violência nítida, o roubo, o assassinato, o estupro, problema no trânsito, assalto, briga, discussão em bares, em boates, em shows. A gente vê o tráfico de droga, a gente vê bala perdida, a gente vê esfaqueamento. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, pesa dentro da grande cidade. O derramamento de sangue, aonde a gente vê que Deus abomina esse quesito. Ou eu tô falando abobrinha nesse vídeo? A gente vê que Deus abomina o derramamento de sangue, e isso acontece na cidade. Todo dia tem discussão em boteco, toda noite tem problema na boate, todo show tem derramamento de sangue, briga.
A gente vê o tráfico de droga no meio disso, a gente vê bala perdida, a gente vê briga de faca, a gente vê roubo todo dia, a gente vê assassinato, a gente vê estupro, a gente vê problema no meio do trânsito. Tudo isso pesa dentro da cidade. E Deus olha com um olhar de ira para isso, meu irmão, minha irmã. É aquilo que Ezequiel fala no capítulo 24, versículo 9. Que Deus vai falar na boca de Ezequiel: ai da cidade sanguinária, eu vou fazer dela uma grande fogueira. É o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Deus fez de Sodoma e Gomorra uma grande fogueira, porque lá pesava todas essas abominações. O derramamento de sangue era contínuo em Sodoma e Gomorra. O derramamento de sangue era contínuo na Babilônia, no Egito Antigo e na Roma pagã. E a gente vê esse derramamento de sangue dentro dos antros da maçonaria nas grandes cidades, quando a gente olha a estatística de criança que é perdida, de criança que é raptada, onde eles alegam, que é claro que isso também existe, que as crianças são raptadas para vender órgão, para ser doado para pais e mães lá da Europa, que não pode ter filho, mas no meio disso tudo existe o sacrifício humano. Só nos Estados Unidos, eu esqueço sempre de me atualizar disso, mas há 5, 6 anos atrás, mais de 60 mil crianças sumiam por ano nos Estados Unidos. Sacrifício humano. Que a maçonaria ligada com o satanismo, porque o satanismo procede dela, sacrifica crianças. E aonde é sacrificada essas crianças? Dentro dos antros, dentro de terraços de prédio, em calabouços que tem dentro das grandes cidades. Isso se chama derramamento de sangue. E Deus vai pesar o braço dele em cima das cidades por causa disso. Quando a gente vê o quarto quesito, é a imoralidade. A gente vê essa imoralidade também sempre tomando como exemplo Sodoma e Gomorra, a cidade de Corinto, aonde Deus abominava isso. Deus não olhava com bem para essas cidades. A gente vê que São Paulo pregou em Atenas. São Paulo via nessa cidade uma grande soberba dentro dela. A gente vê a imoralidade que pesa nesses lugares. E como a gente vê essa imoralidade? Casamentos duplos. A gente vê zonas de meretrício, como tem na minha cidade, que aquilo ali funciona 24 horas por dia, o prostíbulo. A gente vê a prostituição, onde você desce na rodoviária da minha cidade, igual um amigo meu me dizia, as pessoas de idade se entregam à prostituição, os idosos com meninas novas. Você vê as pessoas vendendo o corpo por questão de 10, 15 reais. A gente vê nas grandes cidades as modas indecentes estampadas nas vitrines das lojas. A gente vê os bailes noturnos, como tem aqui na minha cidade, que vai até o raiar do dia. Quanta imoralidade, quanta perversão, quanta prostituição, quanto adultério não acontece nesses bailes noturnos. Pessoas, meu irmão, sem respeito e sem amor. O adultério, a fornicação, a prostituição pesa dentro das grandes cidades. E Deus olha para essa imoralidade com indignação. Como dizer que isso não acontece nas grandes cidades? A fornicação e a prostituição é estampada nas lojas. Para mim comprar um vestido para minha filha que tem 8 anos de idade, eu não consigo comprar, eu tenho que mandar fazer, porque você não acha em loja nenhuma. Apenas shorts e saias que é para cima do joelho. Isso se chama imoralidade. Aonde eu vejo isso? Nas grandes cidades. O braço de Deus vai pesar contra a imoralidade das cidades. E quando a gente olha para o quinto quesito no qual Deus olha e abomina a grande cidade, a gente vê o orgulho. O orgulho, ele mora nos altos prédios, ele mora nos condomínios cercados, ele mora nas casas, tudo cercado de cerca elétrica e câmera de segurança, cheios de segurança. O orgulho, ele pesa em cima das piscinas,
piscinas de hidromassagem, piscinas que as pessoas têm na casa ou no condomínio, as mordomias, casas bem feitas, as pessoas acabam se entregando à soberba e o orgulho e deixam Deus de lado. Tudo isso a gente vê no livro de Sofonias. O orgulho pesa dentro da grande cidade. As pessoas gostam de ostentar aquilo que muitas vezes ela não tem condição de ter. Mas como ela mora na cidade, ela gosta de ostentar aquilo ali. Isso se chama orgulho, isso se chama vaidade. As pessoas muitas vezes não conseguem passar um reboco na casa, tá no tijolo, mas ela anda com um celular de 3 mil reais no bolso. A pessoa não tem onde cair morta, ela paga aluguel, mas ela quer ostentar um carro do ano. A pessoa, ela se acha maior. Eu conheci gente assim, a pessoa ela se acha maior e melhor que os outros porque ela mora num condomínio. As pessoas que moram nas grandes cidades, elas gostam de ostentar uma vida saudável e uma vida natural. Elas gostam de ostentar isso nas passarelas que tem nas avenidas, correndo, fazendo ciclismo. Isso se chama orgulho, isso se chama falta de confiança em Deus. Você não pode acrescentar um só côvado à sua vida. Mas a pessoa quer ostentar uma saúde. Isso se chama orgulho quando a pessoa busca as clínicas de cirurgia plástica para mudar a feição do rosto, a modelagem do corpo. Isso se chama orgulho, meu irmão, minha irmã. Porque a pessoa quer mudar a aparência que o próprio Deus deu para ela. Não foi Satanás que plasmou ela no ventre da mãe. Foi Deus que plasmou eu e você. Então se Deus te fez careca, te fez com o cabelo esquisito, te fez com a orelha torta, não, aliás, o pneuzinho que você tem não é Deus que te deu, é você que adquire. Quando essas coisas estão em você, foi Deus que deixou isso acontecer em você. Mas a pessoa quer mudar. Ela corre para a cirurgia, ela sai da semelhança de Deus e entra na semelhança animal, na semelhança de Satanás, que não concorda com aquilo que Deus deu para ela. Isso se chama orgulho. Onde eu encontro isso? No meio do sítio, do mato. Eu encontro uma clínica de cirurgia plástica para mudar o meu corpo, um salão grande de beleza para mudar a aparência do meu cabelo em cidade pequena. Isso pode até encontrar, mas é muito difícil. Isso se chama orgulho. A cidade grande te proporciona essa vida saudável, essa vida onde você busca uma vida alimentar mais saudável, você busca uma aeróbica, você busca um ciclismo, você busca uma academia, onde está cheio de gente orgulhosa dentro de uma academia. A pessoa consegue fazer exercício físico 2 horas, não consegue ficar enjoelhado 10 minutos. Isso se chama orgulho, que vai pesar contra as cidades, vai pesar contra cada uma dessas pessoas. Eu conheço gente, meu irmão, minha irmã, que procura vida saudável que está doente. Não adianta eu buscar uma vida saudável e não fazer a vontade de Deus. A minha vida depende de Deus. Eu olho para um São João Macias que está sendo comemorado hoje. Ele foi até quase 80 anos de idade. Pergunta se ele ficava escolhendo alimento. Pergunta se São João Macias ficava fazendo aeróbica. Pergunta se ele fazia caminhada para manter a saúde. Pergunta se ele fazia alguma ostentação. Pelo contrário, ele tinha uma alma penitente. Não era para ele morrer muito mais cedo, como um Santo Antônio. No entanto, ele viveu até quase 80 anos. Mostrando que a vida, meu irmão, quem dá e tira é Deus e não o homem. Mas dentro da cidade nós vemos pessoas orgulhosas dessa forma. E o que eu quero dizer nesse vídeo? Que Deus vai pesar a ira dele contra todas as cidades. E o que eu falo para você, meu irmão, minha irmã? Não estou subjulgando você que talvez more num prédio, não. Porque a gente tem que confiar naquilo que Deus falou para Abraão antes de destruir Sodoma e Gomorra. Se ali tiver um justo, eu vou poupar aquela cidade. Meu irmão, se você for justo, Deus há de fazer você escapar.
Quando vier os 3 dias de treva, Deus há de preservar a sua casa, ou até mesmo o andar do prédio que você mora, devido a você que talvez seja justo. E é essa confiança que eu e você tem que ter. Só que a gente tem que se preparar. É como Jesus fala em Mateus 24:16. Fuja para as montanhas, isso é, saia da cidade. A gente olha em Mateus capítulo 11, versículo 20. Jesus ele censura grandemente as grandes cidades, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se os milagres que eu fiz tivesse sido feito ali, em Sodoma, em Gomorra ou em Nínive, eles teriam feito penitência e se arrependido. É por isso que a gente olha em Lucas capítulo 8, versículo 1, Jesus Cristo percorria as pequenas cidades e as aldeias pregando o evangelho, e não na grande cidade, porque a grande cidade é orgulhosa. Nela tem imoralidade, nela tem derramamento de sangue. Na grande cidade, meu irmão, tem opressão e tem idolatria. E é como fala em Miqueias capítulo 5, versículo 11. Eu vou arrasar as tuas cidades, Deus vai falar. E como ele fala em Jeremias capítulo 22, versículo 8. Quando passarem perto dessa cidade, perguntarão: por que o Senhor tratou essa cidade dessa forma? E aí ele responde: porque os seus habitantes abandonaram a aliança com o Senhor. E é isso que eu quero dizer para mim, para você nesse vídeo que eu estou gravando. É necessário a gente ter uma aliança profunda com Deus, meu irmão. Porque a hora que o braço de Deus pesar sobre as cidades, não vai sobrar nada. Esse braço vai pesar através de guerra, esse braço vai pesar através de doença e de peste, como ele fala na Sagrada Escritura. E esse braço vai pesar também através da guerra, através dos 3 dias de treva. E a maioria das pessoas desse mundo moram em cidades. É por isso que a Sagrada Escritura vai falar em diversas passagens que vai subsistir um pequeno resto. São Paulo também fala isso nas cartas dele. Subsiste um pequeno resto, segundo a eleição da graça. É isso que eu quero dizer para você nesse vídeo. Como ter essa aliança com Deus e com Nossa Senhora, para que quando a guerra acontecer, como caiu uma bomba nuclear lá em Hiroshima, e aquele convento de jesuítas sobreviveu ao ataque nuclear. E em volta virou cinza. Aquilo que era colorido, aquilo que tinha de construção na cidade, virou cinza. Aquela grande cidade foi esmigalhada. Porém, ali ficou de pé uma igreja e um convento jesuíta. E se eu não me engano, 6 ou 8 monges jesuítas que ficaram intactos e foram estudados até a década de 70. Com radiologia e tudo mais, porque os médicos não acreditavam que a radiação não matou eles durante o tempo. Como eles sobreviveram? Eles sobreviveram através do Santo Rosário, que eles rezavam, da adoração eucarística que eles faziam e comunhão frequente. Eles sobreviveram por causa disso. É aqui que está o segredo da aliança com Deus. Como sobreviver a esses males que vão pesar sobre nós? Fazendo uma aliança com Deus. É isso que eu preciso fazer. Porque ainda que caia uma bomba nuclear aqui na minha cidade, ainda que saia guerra e perseguição militar, ainda que esse vírus aumente e a peste alastre para todo lado, contaminando a todos, eu hei de escapar porque eu tenho uma aliança profunda com Deus. E essa aliança que me amarra a Nosso Senhor e a Nossa Senhora se chama Santo Rosário. A gente vê essa aliança na coroa de Nossa Senhora de La Salette, que talvez nessa imagem você não vai ver bem, mas ali na coroa dela tem uma coroa de flores. A gente vê que no peito de Nossa Senhora de La Salette tem outra coroa de flores. E a gente vê as flores em volta dos pés de Nossa Senhora. São 3 coroas de flores. O que Nossa Senhora de La Salette mostrava nessas 3 coroas de flores? Os 3 terços do rosário, que é o que vai fazer eu e você subsistir nesse final dos tempos. Quer escapar dos 3 dias de treva? Quer escapar das tribulações que está para vir como nós? Esses dias um irmão perguntava para mim, será que vai vir coisa pior do que esse vírus chinês que está aí, irmão?
E eu falava para ele claramente, sem medo de errar, e falo nesse vídeo também. Esse vírus chinês, meu irmão, ele é a mesma coisa que nada. Ele é insignificante diante daquilo que ainda vai cair sobre nós, das pestes que ainda vão cair sobre nós, das desgraças de doença que ainda vai pegar sobre nós. Como escapar de tudo isso? Como se libertar desse mal? É através do rosário. Eu lembro de uma passagem do profeta Ezequiel, que Deus fala para ele lá no capítulo 5, versículo 1. Tu, filho do homem, toma navalha afiada, maneira de navalha de barbeiro, e passa sobre a cabeça e na barba. Em seguida colocarás numa balança os cabelos que houveres cortado. Queimarás um terço no meio da cidade, logo que tiver decorrido o tempo do assédio. Tomarás o outro terço e o cortarás com a espada, em derredor da cidade. O último terço dispersá-lo-ás ao vento, e sacarei da espada contra eles. Quando a gente olha para o lado físico dessa passagem, para o lado totalmente doutrinal e da história, a gente vê que os israelitas estavam sendo deportados de Jerusalém, de Israel para a Babilônia, devido aos inúmeros pecados que eles tinham cometido contra Deus. Então Deus castigava aquela nação e aquela cidade. E quando a gente olha para a barba e o cabelo, era a dignidade que existia naquela época. Então, naquela época, quando alguém tinha raspado a barba e o cabelo, era uma ofensa medonha, era como se ele tivesse sido esmurriado e tido a família inteira estrupada. Era uma ofensa medonha. E quando Deus manda passar a navalha na cabeça e na barba e colocar na balança, nós vemos claramente que o cabelo não pesa nada. Tanto é que Deus fala, queima uma parte, corta a outra e a outra joga ao vento. Isso é a passagem literal. Eles foram deportados para a Babilônia. É por causa disso essa passagem. Mas quando eu olho para essa passagem, o lado místico dela, Deus fala 3 vezes a palavra terço. Eu olho nessas 3 vezes os 3 terços do rosário. E quando eu vejo o meio da cidade, eu vejo o miolo e o centro da cidade, onde corre o dinheiro e os bens materiais, o serviço e a população, a correria e a ganância. E aí eu vejo nisso, meu irmão, o mundo que engole as pessoas de hoje através dos bens materiais e da ganância. E isso a gente vê na cidade. Quando eu olho em derredor da cidade, que ele percorre o derredor da cidade e corta com a espada aqueles cabelos, eu vejo a ação da carne, que é a luxúria e o prazer, que tudo se envolve ao derredor da cidade. Ao derredor da cidade você vê rancho, você vê chácara, você vê clubes festivos, chácaras para as festas de casamento, de aniversário, para o que a pessoa quiser fazer, e a gente vê nisso o derredor da cidade também, a corrupção da carne, porque é em derredor da cidade que tem motel onde a pessoa vai para cometer adultério e fornicação. E a gente vê que ele manda percorrer o derredor da cidade com o terço na mão. Quando a gente olha a dispersão ao vento, que ele manda jogar o resto dos cabelos ao vento, eu lembro de Efésios capítulo 6, versículo 12, que São Paulo fala não é contra homens de carne e osso, mas é contra as forças espiritual do mal espalhada nos ares. A gente vê a dispersão do vento, a ação do demônio. Então a gente vê nos 3 terços o combate contra o mundo, a carne e o demônio. E é isso que São João da Cruz fala, esses 3 inimigos que a gente tem contra nós. A cidade é o mundo, o derredor da cidade é a carne, e o vento é o espírito maligno que quer se lançar contra nós. E o rosário vai combater esses 3 inimigos que a gente tem e que a gente luta contra eles dentro da cidade. E não fica nisso esse vídeo. Quando a gente olha para a eficácia do rosário diante da grande cidade que eu e você mora, até mesmo em pequena cidade, a gente vê que o rosário há de nos salvar. Presta bem atenção nisso. Assim como os hebreus não pereceram pela
espada do anjo vingador na noite da fuga do Egito, porque eles haviam tingido, meu irmão, minha irmã, o batente da porta. A gente vê que o batente da porta, ele é constituído de 3 madeiras. 1, 2, 3. Então os hebreus, eles cingiram com sangue os umbrais da porta, para que aquela noite aonde o anjo exterminador ia passar, ele não ferisse aquela casa que tinha sido pintada com o sangue do cordeiro. Olha que mistério isso daí. A gente olha para esse sangue do cordeiro e os santos padres da igreja vai dizer que aquele sangue do cordeiro já era prefiguração do sangue de Cristo, que iria nos libertar de todos os males. Mas quando eu olho para esse umbral da minha casa que eu preciso ter guardado com o sangue de Cristo, eu vejo nesses 3 batentes de madeira os 3 terços do rosário. Isso é uma visão minha. Eu preciso cingir com o sangue de Cristo os 3 batentes, os 3 umbrais da porta da minha casa, para que o espírito maligno, a peste, a desgraça e a própria ira de Deus não pese contra mim. Eu preciso cingir os umbrais da porta da minha casa. E como eu vou cingir ela? Eu vou cingir com o sangue de Cristo através dos 3 terços do rosário. E quando eu olho para esse mistério, eu lembro até mesmo de Raabe, a prostituta. Raabe, a prostituta, por ela ter ali escondido aqueles espiões israelitas dentro de Jericó, foi prometido a ela que quando eles invadissem aquela grande cidade de Jericó, que era orgulhosa, que tinha todos os 5 requisitos de que compõe a abominação de Deus contra ela. Ainda assim, Raabe conseguiu escapar à depredação daquela cidade que os israelitas fizeram ali. Ela conseguiu se libertar daquele mal. Ela foi poupada. Por que ela foi poupada? Porque eles falaram para ela: pendura um cordão vermelho em sua janela. Pendura esse cordão vermelho, e quando a gente entrar para destruir a cidade, a gente vê esse cordão vermelho pendurado na sua janela, a gente vai saber que aquela é a sua casa e ali a gente não vai entrar para pilhar nem matar nenhum daqueles que estiver ali dentro. Então avisa os vossos parentes para que nessa noite eles estejam guardados dentro da tua casa. Porque se eles não tiverem ali, eles estiverem fora da tua casa, nós não vamos saber, nós vamos matar e pilhar e aniquilar, seja criança, seja quem for. Isso está na Sagrada Escritura, meu irmão. Mas se você estiver dentro da casa, Raabe, com os seus familiares, nós não vamos colocar a mão em você, nós não vamos aniquilar a tua casa. Meu irmão, minha irmã, olha que loucura isso, hein? Olha que mistério. Assim, no final dos tempos, só irá se salvar quem estiver segurando essa linha de sangue, que foi pintado os umbral, e esse cordão vermelho, que é o mesmo sangue. E quando eu olho isso, eu vejo que ele está no Santo Rosário. É como fala Jó, lá no capítulo 39, versículo 30. Seus filhinhos se alimentarão de sangue. Que sangue? O sangue de Cristo, meu irmão. E como fala em Isaías 34, 17. Sua mão vai repartir a terra com um cordel. Que cordel? O cordel é uma fita que mede. Essa fita é o Santo Rosário. A boca do Senhor que mandou, eles a possuirão para sempre, vai dizer o profeta Isaías. E é como fala em Cântico do Cântico, capítulo 4, versículo 3. Teus lábios são como cordão de fita escarlate pendente na janela. Os meus lábios, meu irmão, é essa fita escarlate, que pronuncia a Ave Maria e o Pai Nosso continuamente. Eu pinto de sangue os batentes da minha porta com os 3 terços do rosário e seguro nesse cordão vermelho. E Deus há de me guardar. E cada nó desse cordão que eu penduro na janela, no umbral da porta da minha casa, é tecido pelos lábios da Virgem Maria. Quando eu olho para esse mistério, esse cordão vermelho, os padres da igreja vão dizer que é o sangue de Cristo, esse cordão vermelho que preservou Raabe.
E eu olho esse cordão vermelho e o sangue de Cristo no primeiro terço do rosário, porque foi lá que Jesus Cristo tomou o sangue de Nossa Senhora. Eu vejo esse sangue nos mistérios dolorosos, porque Jesus derramou ele no madeiro da cruz por mim. Eu vejo esse sangue também nos mistérios gloriosos, porque Jesus tomou o sangue novamente, reviveu, ressuscitou. Este cordão, meu irmão, ele é composto de 3 ramal, o Padre Antônio Vieira vai dizer. Se colocar um ramal a mais, um fio a mais nesse cordão, ele deixa de ser cordão e se torna achatado. Por isso, meu irmão, ele tem 3 ramos e 3 terços do rosário. E é isso que eu preciso entender. Raabe se salvou do incêndio ali naquela cidade por meio desse cordão. Assim, um incêndio universal nos dias do juízo que estão se aproximando, eu e você vai ser salvo por esse cordão também. E nós temos que entender isso, que a gente é como Raabe. A gente é prostituto, meu irmão, devido aos nossos pecados. A todo minuto a gente peca, mas Deus é bom. É como ele fala lá em Oséias, dizendo para Oséias no capítulo 3, versículo 12. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Ele fala para o profeta Oséias: ama de novo aquela mulher adúltera. É Deus falando para nós: eu vou amar os prostitutos, os pecadores. E aí ele fala: adquira eles para mim por 15 ciclos. Que 15 ciclos é esse, senão os 15 mistérios do rosário? Esses 15 ciclos que Deus compra a prostituta, isso é, eu e você, para não nos deixar perecer antes do juízo final, nos braços de Satanás, na ira de Deus, como Nossa Senhora de La Salete vai falar: eu não consigo mais segurar o braço do meu filho. A ira dele vai pesar, ele vai aniquilar tudo. Deus compra eu e você com os 15 mistérios do rosário. Ou melhor, eu e você compra a Deus e a Nossa Senhora, honrando eles nos 15 mistérios do rosário. Assim Deus vai comprar eu e você para a vida eterna. E não vai ser, hein, com o maior ou com o menor número, mas é uma quantia exata de 15 ciclos. Esse 15 ciclos está na vida, na morte e na glória, que é através dos 15 mistérios do rosário. E olha que loucura, hein? Raabe, a prostituta, que é eu e você, está na genealogia de Cristo, lá em Mateus capítulo 1, versículo 15. 14 geração tinha a genealogia de Cristo. Por que não era 15, hein? Para completar os mistérios do rosário. Porque a 15ª geração é eu e você, meu irmão. Que somos filhos do Deus Altíssimo. Que Deus nos comprou com o sangue dele. Nós somos a 15ª geração. Cristo comprou para si os adúlteros nos seus pecados. E este vínculo, este cordão misterioso. Ah, meu irmão. É por isso que Salmão ele desposou Raabe na genealogia. Ele que era da tribo real de Judá, o leão de Judá. O leão da tribo de Judá. Eu e você faz parte dessa genealogia. Da 15ª geração eu e você faz parte. E Cristo nos comprou. Qual é o segredo para escapar aqui na grande cidade como eu moro? É se guardar nos mistérios do rosário, nesses 15 ciclos no qual nós compramos a Deus ou Deus nos compra. Rezando o rosário todos os dias. Assim, eu vou pôr essa fita vermelha do rosário, que é o cordão do rosário, na minha janela. E a ira de Deus não vai pesar sobre mim nos 3 dias de treva. Eu vou pintar os 3 umbrais da minha porta. E assim Deus há de me guardar. É isso que eu quero mostrar para você nesse vídeo. Não fraqueje na tua oração. Reze com devoção, com atenção e principalmente com amor. Se você rezar com amor, Deus há de te preservar. E esses 15 ciclos do rosário vai comprar você para a vida eterna. Vai chover enxofre, vai chover fogo, vai dar terremoto, vai vir escuridão, vai dar peste. Mas você vai ficar de pé, porque na tua casa está cingida com o sangue do Cordeiro. Nesse cordão de Raabe, que é o Santo Rosário. Salve Maria Imaculada.